Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Hoje é quinta-feira, dia de buscarmos ao Senhor, de dedicarmos nossas vidas ao Senhor em culto também. E é um prazer estar aí na sua casa, estar aí no seu trabalho, aonde quer que você nos acompanhe agora. Estamos aqui na Primeira Igreja Batista, em Catalão, e espero que a sua semana esteja indo bem, que Deus esteja agindo e você esteja percebendo o amor do Senhor sobre a sua vida. Eu quero convidá-los a orar nesse momento. Vamos clamar ao Senhor, aí mesmo onde você está, que você possa se concentrar e que Cristo Jesus venha fazer a diferença em nossas vidas na noite de hoje. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a tua honra, tua glória e teu louvor, aqui nós estamos e somos muito agradecidos a Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa semana que o Senhor tem nos dado, pelo dia de hoje, pela oportunidade de nos reunirmos como igreja, mesmo de forma virtual, mas estamos com o mesmo propósito, que é de celebrar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Visita cada família, visita, Senhor Jesus, cada lar nesta noite, que a Tua graça, a Tua unção esteja sobre todos nós. Santo Deus, acalme o nosso coração, nos ajude a avançarmos, nos ajude a usarmos bem aquilo que temos, que o Senhor nos deu, para a Tua glória. Nós clamamos que o Senhor nos abençoe na boa administração de nosso tempo, de nossa família, ó Deus, de nosso trabalho, de nossas posses, daquilo que o Senhor, meu Deus, nos confiou. Pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, pedimos a Ti que o Senhor cuide de nós. Assim nós oramos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aí vivendo essa situação do decreto, aqui em Catalão, as coisas estão, só os serviços essenciais que estão funcionando, não é? O comércio atende por delivery ou entrega em balcão. Não sabemos o que vai acontecer a partir de segunda-feira que vem, mas sabemos que quando segunda-feira chegar, Deus já estará lá. No domingo agora, pela manhã, 9 horas, teremos nossa escola bíblica dominical e às 19h30 nós teremos novamente nosso culto de louvor e adoração. Na parte da manhã, das 9 às 10, é o estudo bíblico para jovens e adultos, e das 10 às 10h30, o estudo do Ministério Infantil, tá bom? Então, que o Senhor, o nosso Deus, abençoe a todos nós na caminhada cristã a qual o Senhor nos colocou. Eu quero convidar você a orar mais uma vez pela igreja, a clamar pelas famílias da igreja, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê coragem para avançarmos, para continuarmos firmes e dando bom testemunho. A igreja deste lado da eternidade, ela não é perfeita, nós sabemos disso. Mas uma coisa nós também sabemos, que Cristo Jesus está conosco, nos ajudando e nos fazendo cada vez mais semelhantes a Ele. Por isso precisamos todo dia clamarmos ao Senhor, livra-nos do mal, Senhor. E não é só das doenças, não é só do Covid, mas livra-nos do desejo de pecar, do desejo de viver uma vida que desagrada ao Senhor. Nesse sentido, eu convoco você a colocar-se diante do Senhor, seja você ou algum familiar seu, que possa dedicar-se cada vez mais, que possamos nos dedicar cada vez mais à adoração ao Senhor Jesus. E que a imagem de Cristo Jesus continue sendo moldada em nós. Sabe, às vezes a gente observa aqueles programas de televisão que as pessoas forjam ferramentas ou facas, e vemos ali que temos alguns metais que precisam ir várias vezes no fogo, precisa várias vezes levar umas marteladas para se ajustar na mão do ferreiro. E o ferreiro sabe o que está fazendo com o aço. Sabe quantas vezes é necessário levar o aço a este esforço para que aquele aglomerado de metal possa sair ali algo belo, algo funcional. O Senhor, o nosso Deus, é o ferreiro dos ferreiros e Ele sabe muito bem como nos transformar, sabe muito bem como nos purificar. Por isso, nesse momento, eu convido você a
colocar sua vida, sua família diante do altar do Senhor mais uma vez. Oremos ao Senhor. Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem tido paciência conosco. Como Pai bondoso, o Senhor tem cuidado dos seus filhos. Louvado seja, Pai, o teu santo nome. Nós te agradecemos pelo cuidado, te agradecemos pelo esforço, te agradecemos pela tua paciência, te agradecemos, Pai, pelo teu amor constante sobre nós. Visita a nossa casa mesmo, visita nossas vidas, nossa família, nos cura, nos livra de todo mal. Nos livra, meu Deus, do mal físico, de toda doença. Nos cura, Senhor Jesus, destas moléstias. Nos ajude a termos um corpo são. Mas nós também clamamos, visite nosso espírito. Nos afasta do desejo de pecar, de errar contra o Senhor, de fazer coisas ruins. Nos livra do homem mau. E nos livra, Senhor Jesus, de ser este homem mau. Nos livra, Senhor Jesus. Pai amado, que cada um de nós possa ser fiel a Ti, possa, Senhor Jesus, buscar a Tua vontade, possa ter coragem para pôr em prática o que o Senhor nos ensina. Fala conosco, Pai, através do Teu estudo bíblico, fala conosco através da Tua palavra, que haja, Senhor meu Deus, sabedoria em nossas vidas e que haja, Senhor meu Pai, discernimento para colocar em prática o que o Senhor nos ensina. Fica conosco no decorrer desse estudo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade à parte da doutrina. Estamos no 10º assunto de doutrinas e hoje iremos falar sobre mordomia. Mordomia é a parte do serviço, a parte de nós colocarmos em prática aquilo que nós fomos chamados para ser. A Bíblia, ela quando fala sobre mordomia, sobre ser útil, de abençoar os outros, nós temos muitas passagens sobre isso. Certa feita, o Senhor Jesus respondeu aos discípulos, pois os discípulos estavam tendo uma discussão sobre quem seria o maior, qual seria o mais importante. E Jesus diz que o maior, o mais importante no reino dos céus é aquele que serve a seus irmãos. Que o caminho do sucesso lá no céu, aqui na terra, é você se humilhar, é você servir, é você se colocar à disposição do outro. Dentro do conceito da doutrina da Igreja Batista, nós temos a seguinte definição sobre mordomia. Mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. E se a gente reconhece o nosso Deus como Criador, como Senhor, como dono de todas as coisas, então cabe a mim e a você simplesmente administrarmos esses recursos. Não são nossos. Às vezes a gente observa certas famílias falando sobre os filhos, os meus filhos, não é? Falando sobre cônjuge, meu cônjuge, minha casa, falando sobre meu veículo, e esquecemos que tudo pertence a Deus. Os filhos não são nossos, apesar deles terem saído de nós termos os criados no sentido de dando educação, mas eles são criados para o Senhor, o nosso Deus. Pois um dia eu e você não estaremos mais aqui e nossos filhos estarão. Nosso cônjuge é bênção de Deus para nós administrarmos. Se tivéssemos esses pensamentos, se fixarmos estes pensamentos nesta situação, poderíamos evitar muitas brigas, muitas discussões, poderemos evitar muitas separações. Nós cuidamos das coisas que temos, mas se Deus não vigiar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger, nenhum alarme, nenhum sistema antifurto pode impedir o ladrão de chegar. Nós precisamos compreender isso. Tudo é do Senhor, tudo é para Ele, para a glória dEle. A palavra do Senhor, no livro de Mateus, eu quero ler esse texto com os irmãos, Mateus 22, os versos de 15 a 21, a palavra diz assim:
Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhes dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. E trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que temos que dar a Deus? Esta é a pergunta que devemos responder hoje, que devemos ter clareza hoje. Nós podemos definir também mordomia como um modo sábio de administrar a vida e o cuidado prudente dos bens que nós possuímos. E quanto mais a gente se aproxima do padrão de Deus, mais nós temos comunhão com Deus, mais percebemos como precisamos administrar bem as coisas que o Senhor nos dá. A Bíblia tem muitos princípios, e entre eles o princípio da mordomia. Veja, Deus é criador de todas as coisas. No livro de Gênesis, nós vemos isso, a criação, como que foi formado. Embora os detalhes ali sejam para a nossa compreensão e não sejam uns detalhes científicos, mas nós temos o princípio da história dizendo que existe sim um Criador. E mesmo se você observa a natureza, mesmo que você observa como que os seres são criados, são constituídos, como hoje, não é? Nós temos esta aparência e temos este mundo, precisamos, pelo menos, retroagir e perceber que existe um Criador. Independente de como você percebe isso, mas é fato, nós temos um princípio. E este princípio, esta criação, nós reconhecemos pela palavra de Deus que é de Deus. É Deus quem forma as coisas, é Deus quem cria todas as coisas. E Ele cria por Ele. Ele faz dele, Ele sustenta nele. Então, Deus cria todas as coisas. O homem foi colocado ali no jardim, conforme diz o texto de Gênesis, para administrar, dar nome aos animais, para cuidar do jardim, para cuidar do outro ser, no caso, né, do cônjuge. Nós percebemos isso. E o próprio Deus supervisionando todas as coisas, dando conhecimento e sabedoria ao ser humano para que ele abençoe a criação. Muitos esquecem que Deus é criador de todas as coisas e querem então aglomerar posses, querem buscar através da avareza, através da cobiça, através do acúmulo, não é? Coisas para si. O Evangelho de Lucas conta para nós a história, o Senhor Jesus conta para a gente esta história de um homem que plantou uma grande roça, né? E ali deu muitos grãos e ele ficou muito rico e ele falou: e agora o que eu faço com a minha riqueza? Eu tenho muitos grãos, eu vou acumular mais, eu vou fazer mais celeiros, eu vou fazer mais coisas para garantir o meu sustento. E Jesus vai dizer assim que aquele homem era louco, pois naquela mesma noite lhe pediriam a alma, naquela mesma noite ele iria morrer. E tudo que ele acumulou ia ficar para quem? Caixão não tem gaveta, né, meus queridos? E mesmo se tivesse,
não dá para passar para o outro lado, né? Os egípcios já tentaram isso e a gente percebe que não dá certo. Não dá certo levar a riqueza para o outro lado. Não passa, não passa. Certa feita, alguém me contou uma história assim, dizendo que um dono de uma fazenda bem rica e próspera resolveu viajar e chamou ali o seu capataz e falou assim: olha, meu amigo, você vai ficar aqui como responsável da minha fazenda, tá bom? Aí ele: tudo bem, patrão, tudo bem. Aí o dono da fazenda falou para ele: eu já estive lá na cidade, já fui lá na venda, né, lá no mercadinho, e já falei para o dono do mercado que tudo que você precisar, você pode ir lá e pegar. Você entendeu? Sim, patrão, o capataz respondeu, né? Eu entendi perfeitamente o que o senhor quis dizer. Então tá bom, até mais, eu vou e não sei quando eu volto, mas eu volto. Então cuide da minha propriedade. E ele pegou e saiu em viagem. Depois de uns longos anos, o dono da fazenda volta. E quando ele chega à porta da entrada da fazenda, ele vê só mato, ele vê só bagunça, cerca quebrada. Ele continua entrando, indo para a sede de sua casa, e quando chega na casa, a casa está com um telhado quebrado, as janelas abertas, tudo sujo, tudo bagunçado. E ele se desespera: o que está acontecendo aqui? E ele vai até a casa do capataz, que ficava a algumas centenas de metros de distância. E ao chegar próximo à casa do capataz, ele viu que estava tudo bonitinho, que a casa do capataz estava toda pintada, arrumadinha, tinha, né, antena de TV a cabo, tinha internet de fibra. Rapaz, estava, ó, como se diz aí a irmã Maria Luísa, estava um coco. E ele chama o capataz, e o capataz se apresenta, e ele: olha, eu cheguei de viagem, e o que você fez? E o capataz responde: eu fiz tudo que o senhor mandou. Ele: mas como você fez tudo que eu mandei? Minha casa está uma bagunça, minha terra está uma bagunça. Ele: não, mas o senhor falou que era para mim buscar lá na venda tudo o que eu precisava, né? Olha, eu precisava ter uma internet boa, eu fui lá e solicitei. Eu precisava, pintar a minha casa, eu fui lá e comprei uma tinta e pintei. Eu precisava organizar aqui o meu quintal, precisava, adquirir isso e adquirir aquilo outro, e tudo eu fiz. Para minha casa está beleza. E o dono da fazenda diz: ô homem cabeçudo, quando eu te disse que você podia ir lá na venda buscar tudo que você precisava, não era para a sua casa, mas era para administrar a minha. Era para administrar a minha casa. Muitas vezes é assim que a gente está tratando com o Senhor. Nós queremos olhar só para a nossa situação, né? Enquanto a nossa casa está limpinha, enquanto nossa casa está bonita, como está aquilo que Deus nos deu? Como nós estamos cuidando da criação do Senhor? Como nós estamos cuidando do mundo que Deus criou? Enquanto eu tenho água suficiente na minha casa, eu não me importo, mas o dia que falta água, não é? Vocês lembram que aqui em Catalão, uns 2, 3 anos atrás, passamos dificuldades com a falta de água. E infelizmente muitos, a televisão mostrava, pessoas aí desperdiçando, porque na casa delas tinha, né? Mas tinha muita gente que não tinha água nem para beber. Nós cuidamos dos nossos filhos, mas esquecemos que as crianças que estão na rua, que as pessoas que estão na rua também são criação de Deus, são nossos irmãos e irmãs, que precisamos fazer o bem. Deus é criador de todas as coisas, e eu e você somos administradores das coisas que o Senhor criou. E entre as coisas que o Senhor criou, nós podemos citar algumas. Em Eclesiastes, capítulo 3, fala sobre o tempo, que há tempo para tudo, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Então, nós precisamos ser bons mordomos do tempo que o Senhor nos dá. Não é só 24 horas em nosso dia.
Veja só os anos de nossa vida. Se não morremos ainda, então podemos glorificar o Senhor com o tempo que temos. A situação é que não sabemos quanto tempo ainda temos. E se não sabemos quanto tempo temos, então nós temos muito pouco tempo. Mas vamos aproveitar esse tempo que temos para glorificar ao Senhor, o nosso Deus. No livro de Êxodo, capítulo 20, versos de 8 a 11, fala sobre um dia, o dia de descanso, o sabá, para que nós possamos buscar ao Senhor, para que nós possamos glorificar ao Senhor. Por causa dessa situação da pandemia, estamos aí, guardados dentro de nossos lares, mas mesmo ali, será que estamos dedicando tempo ao nosso Deus? Ou não organizamos nossa agenda? Eu tenho 2 filhas e elas recebem lições da escola onde elas estudam, e o professor passa na segunda-feira tarefas para serem entregues na sexta. E às vezes minhas filhas vão e fazem tudo de uma vez, E eu falo para elas: filhas, vocês têm que organizar o seu tempo, porque não é só de tarefa, que a gente vive, não é só de tarefas que a gente precisa fazer. Nós precisamos organizar nosso tempo para o trabalho, para o estudo, para a família, o tempo para nós mesmos, fazer coisas que nós gostamos, o tempo para com o nosso Deus. Como está o seu tempo? Como está a sua mordomia com o tempo que Deus te deu? O Salmo 90, verso 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós precisamos ter sabedoria, meus queridos. Não fique em casa só na ansiedade, não fique em casa só pensando em coisas que te trazem estresse e ansiedade. Tenha um tempo de reflexão com Deus, tenha um tempo onde você fale com Deus, onde você receba de Deus boas orientações para administrar o restante das coisas que Deus te deu. Nós temos talentos e dons. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 25, ele conta para a gente sobre um certo homem que resolveu confiar dinheiro, talentos, a 3 pessoas. A um ele deu 5, a outra ele deu 2 talentos. Isso é dinheiro, tá bom? Talento é uma situação, uma moeda, vamos dizer assim, um grau de valor financeiro. Então, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para um ele deu só 1. Esse que teve 5 multiplicou, o que teve 2 multiplicou, e o que teve 1 ficou com medo e enterrou o talento. E tempos depois, o dono desse dinheiro volta e quer agora receber os juros, quer receber o dinheiro da boa administração. E aquele que enterrou o seu talento, ele foi duramente repreendido. Não deveria ter enterrado, ele deveria ter usado. E a gente pode trazer isso para o contexto sobre as nossas aptidões, sobre aquilo que Deus nos dá para lhe servir, para servir o próximo. Nós, pelo menos, temos uma aptidão, sabemos fazer pelo menos uma coisa boa nesta vida. E o que estamos fazendo com o dom e o talento que o Senhor tem nos dado? Dentro da casa do Senhor, dentro do reino do Senhor, tem um que trabalha bem com crianças, tem outro que trabalha bem na área do evangelismo, outro trabalha bem na área do ensino, e muitos dons. Há livros que falam sobre dons que trabalham dentro da igreja e que rotulam mais de 40. A Bíblia ela não é exaustiva, e toda a aptidão que temos, que dedicamos para a glória do Senhor, é um dom espiritual. Nos dias de hoje estamos vendo o dom aí do áudio e imagem, o dom da transmissão. Quando Deus capacita aqueles que não sabem a fazer algo, que vem para a glória dele.
O que você está fazendo com o seu dom, o que você está fazendo com o talento, com aquilo de valor que Deus te deu? Como que nós estamos administrando bem ou não este recurso que o Senhor nos passou? Nossos dons e aptidões pertencem a Deus, assim como o nosso corpo também pertence a Deus. Nosso corpo pertence a Deus. Você precisa entender que a palavra de Deus diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Paulo vai dizer isso aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, nós temos essa declaração. E se nós somos templo do Espírito Santo, não quer dizer que a gente tem que ficar gordo para caber mais espírito não, viu? E nem ficar muito magro também, para poder fazer outras coisas. Não é bem assim. Então a mordomia do corpo é cuidar da nossa saúde, é cuidar da nossa mente, é cuidar dos anos que temos. Não podemos pegar o nosso corpo e enchê-lo de vícios, encher nosso corpo de doenças, não é? Sair por aí dificultando a nossa vivência aqui. Cuide bem do seu corpo, cuide bem dessa sua aparência, porque ela reflete a Cristo. O nosso corpo reflete a Cristo. As nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que fazemos reflete a Cristo. Mordomia do trabalho. Nós já vimos aqui a mordomia do tempo, mordomia do talento, mordomia do corpo, mordomia do trabalho. Pois o nosso trabalho vem de Deus. O nosso sustento vem de Deus. Jesus, ali no livro de Mateus, no capítulo 6, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele nos ensina a pedir o pão de hoje, o pão nosso de cada dia. E esse pão de hoje é o alimento, e ele chega na nossa casa como? Será que cai do céu? Voltou o maná? Não, meus queridos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos colocar em prática a força, a inteligência que temos para, honestamente, sustentar a nós e aqueles que nós somos responsáveis. E é Deus quem dá força para nós, é Deus quem dá para nós o serviço para trabalharmos, a vontade de levantarmos cedo para podermos produzir. Se o Senhor não abençoar o nosso trabalho, aonde nós trabalhamos, nós também não seremos abençoados. Pense nisso. O seu sustento, o seu ganho não vem por você. Se você não recebe de Deus saúde, se você não recebe de Deus oportunidade para poder ir trabalhar e voltar, se algo nos acontece na ida ou na volta, se nós pegamos aí uma enfermidade, então o nosso sustento cai. Nós, pela misericórdia do Senhor, trabalhamos, recebemos, adquirimos coisas. E estas coisas, nossas posses, elas são utilizadas para quê? Eu me lembro bem quando fui para trocar o meu veículo, trocar o meu carro, e ficava também pensando nisso. Você vai querer um veículo, mas vai usar esse veículo na obra? Você vai querer um veículo para poder também abençoar outros irmãos? Ou não? Ou é só para você? Esse desejo egoísta, será que Deus aprova ou não? Nós temos posses, nós temos coisas em casa. Às vezes os nossos irmãos estão precisando de um auxílio, estão precisando de algo que nós podemos emprestar ou que nós podemos até mesmo dar, porque não usamos mais. Mas ao olharmos ali no nosso guarda-roupa, ao olharmos no nosso quartinho de ferramentas, ao olharmos na nossa despensa, não, deixa aí, depois eu vou usar, depois eu vou fazer uso e fruto disso. Cuidado, se Deus te pedir contas hoje, para onde vai tudo que você acumulou? O que será que vai acontecer? Nossas posses
pertencem a Deus e precisamos administrar para a glória de Deus. De tudo aquilo que a gente ganha, o cristão, ele retira 10% para abençoar o reino. É o chamado dízimo, né? A dízima, a 10ª parte de seu ganho. Este ganho que nós recebemos, ele vem de Deus. Então Deus nos dá 100% e nós retiramos 10% e devolvemos para a casa de Deus e ficamos com 90%. Quando se fala em dízimo, quando se mexe no bolso, muita gente, infelizmente até mesmo por causa dos maus testemunhos, né, das más exemplificações, nós acabamos não tendo muito prazer nisso, mas devemos fiscalizar. Quando se fala em dízimos, a origem desta ação, ela vai vir para sustentar o outro que se dedica a Deus. Nós vemos na lei, quando Moisés estipula esta situação do dízimo, e diz que das 12 tribos que Israel era formada, dos 12 grupos étnicos, um grupo, o grupo de Levi, a família de Levi, foi escolhida para servir a Deus. E a família de Levi não deveria ter plantações, não deveria ter produções de animais. A família de Levi e seus descendentes deveriam servir exclusivamente a Deus. Deveriam ministrar ao povo, deveriam organizar os sacrifícios, deveriam organizar o local de culto, deveria guardar os enfermos, né, cuidar dos enfermos, deveria cuidar daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Nós vemos isso nas cidades onde as pessoas que cometiam crimes poderiam ir e recorrer, pedir ali auxílio e ajuda. Nós vemos isso no cuidado em que este grupo, esta família faz. Então ela se dedica exclusivamente para a adoração ao Senhor e o cuidado dos filhos do Senhor. E como que esse povo vai comer? Como que esse povo vai cuidar das coisas? Se eles têm que sempre perguntar como que iriam sustentar os seus filhos com o pão de cada dia. Então Moisés, ele separa essa tribo de Levi, eram 12 tribos. Retirou-se a tribo de Levi, sobra 11 tribos, correto? Mas entre as tribos nós temos José. E José, ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Então José, ele vai ter 2 meia-tribos, formando novamente os 12, já que se retira Levi e se acrescenta Efraim e Manassés, vindo de José. Então, a lei diz que uma vez ao ano, cada uma das tribos deveria levar os seus dízimos para o sustento dos levitas, para o sustento daqueles que servem a Deus. E este princípio passa ao longo do Antigo Testamento e chega no Novo Testamento, onde vemos o Senhor Jesus, aqui não explicitamente falando que devemos devolver o dízimo, mas nós vemos a ação, nós vemos como que não só 10% foi dado por Cristo, mas 100%. Então, como John Blanchard comentou, o dízimo não deve ser um teto para que possamos chegar e parar de contribuir. Não, ele tem que ser um piso por onde nós começamos. E se o nosso irmão, se nossa irmã tiver dificuldade, se a igreja tiver bons projetos para avançarmos, nós precisamos participar. E participar não só com 10%, mas com quantos por cento nós pudermos. E dentro da Igreja Batista nós temos a prestação de contas, aonde todo membro pode ver o que entrou de recursos e o que saiu de recursos. Pode opinar no uso desses recursos, pode dizer se aprova ou não o uso desses recursos. Nós precisamos observar isso.
No livro de Marcos, eu quero ler esse texto com os amados, Marcos 12, versos de 41 a 44, o texto diz assim: Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: Em verdade, lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, vamos tentar imaginar essa cena. O Senhor Jesus chega no templo, e o templo tem uma parte, um espaço, aonde é dedicado às coletas, aonde é dedicado às ofertas. E ali há caixas, e essas caixas são feitas de metal, e não são caixas fechadas como aqui temos, mas são mais tipo como se fosse um trombone, né? Uma grande flor que se abre e as pessoas colocam ali as suas ofertas. As ofertas são dinheiro e metal, certo? Então Jesus vê um homem rico vindo de lá para cá. E Jesus está sentado próximo a esta caixa que irá receber as ofertas. E Jesus não precisa nem olhar, ficar contando, pois ele ouvirá o tilintar das moedas batendo na parede da caixa. E chega esse homem rico e começa a depositar ali a sua oferta. E plim, 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 plim. E ele vai embora. Muito posudo, muito bonito. E de repente chega uma senhora vestida de preto, a roupa típica, a cor típica que as viúvas usavam. Uma senhora um pouco constrangida pela sujeira, humilde, cabeça baixa. Lá vem ela. Ela chega perto daquela caixa, onde Jesus está sentado, aonde agorinha o rico pomposo foi-se embora. E ela coloca ali a sua oferta. Plim, plim, e vai-se embora. E Jesus percebe isso. Veja que aqui não estamos falando de porcentagem. Nós estamos falando que o rico deixou seus 10% ali. E que a viúva deixou ali os seus 100%. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. Mas Ele está mostrando para a gente sobre a questão da intenção do coração. Porque doar, dedicar daquilo que nos sobra, daquilo que não vai nos fazer falta, daquilo que nós nunca conseguiríamos gastar. Vemos aí as pessoas de grande posse, né? Um Bill Gates, um Elon Musk, né? um Bezos. Nós vemos aí essas pessoas de grande posse. Aí sai na mídia, ou jogadores de futebol, né? Fulano acaba de doar 30 milhões para o combate à fome na África. Ah, que bom, né? Que legal, isso aí é muito bom. Esses 30 milhões para as pessoas que estão passando fome vai fazer uma tremenda diferença. Para quem está necessitando, lógico que vai. Só que para estes bilionários, ou até mesmo trilionários, né? Será que eles conseguiriam gastar todo o seu dinheiro nesta vida? Será que eles conseguiriam usufruir adequadamente de todo esse recurso nesta vida? É nesse sentido que Jesus diz que aquele está dando do que sobra.
Daquele está dando, não é? A oferta, mas essa oferta não vai acrescentar nem diminuir nada da riqueza dele. Mas aquela viúva, ela vai dar tudo o que tinha. E dando tudo o que tem, e o texto que lemos fala de 2 quadrantes, né? Traduzindo para o real, com a inflação de hoje, uns R$3, 3, 5 reais. Era isso que aquela viúva deu. Ela confiou que Deus ia cuidar dela. Então ela levou o seu recurso lá no templo e entregou e falou: olha, assim como Deus cuida de mim, aqui eu juntei para que Deus cuide de outros também. Ela ajudou com aquilo que tinha. Não foi pedido dela o 100%, não foi. Ela deu de livre vontade, ela quis ajudar, abençoar os outros. E ela retribuiu, pois sabia que ela também tinha recebido. Infelizmente hoje, falar de dinheiro, muita gente quer cuidar do dinheiro dos outros, fazer benefícios com o dinheiro dos outros. E esquece que nós também precisamos abençoar, que nós também precisamos nos desprender. Novamente, não é a questão só dos valores, mas a questão do coração. Paulo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, versos de 1 a 5, ele vai falar sobre os crentes macedônios, que mesmo passando dificuldades financeiras, mesmo tendo dificuldades, né, trazidas por causa da fome e de outras moléstias, por causa da perseguição, ainda assim eles pediram espontaneamente: nós queremos participar do juntar das ofertas para levar para os nossos irmãos que estão pobres, que estão necessitados. Não é muito que temos não, mas o pouco que temos nós queremos de bom grado doar. E o texto diz que eles se deram, primeiramente eles se deram para o Senhor. Deus olha o nosso coração e Ele sabe se somos avarentos, se somos negligentes, se somos egoístas, se queremos simplesmente opinar, que é muito fácil. Eu tenho 11 anos, 12 anos de pastoreado. Já vi algumas coisas, e já vi gente querendo administrar muito bem os recursos da igreja. Vamos fazer isso, vamos gastar com aquilo, vamos comprar aquilo outro. Mas infelizmente essas mesmas pessoas que têm muitas ideias não conseguem entregar um dízimo mensal, não conseguem dedicar uma oferta. Não consegue, não é porque não trabalham, não é porque não tem dinheiro. Eu não sei, simplesmente eu não sei. E como eu não estou aqui para julgar, eu nem falo nada, porque é Deus quem vai disciplinar a todos nós. É o Senhor quem vai disciplinar a todos nós. Nós precisamos aprender a administrar bem os recursos que temos. Seja os nossos dons e talentos, seja o nosso tempo, seja o nosso trabalho, seja as nossas finanças, seja a nossa vontade de levar o Evangelho às outras pessoas. Estamos satisfeitos com a salvação que temos? Será que estamos tranquilos, crendo em Cristo Jesus? E como estávamos antes de Cristo Jesus chegar em nossas vidas? Porque nós precisamos compreender que também somos devedores aos outros do amor de Cristo Jesus. Por isso que precisamos usar bem o nosso ser para pregar a Cristo Jesus às outras pessoas. Precisamos precisamos contribuir, precisamos orar para que a obra missionária cresça, chegue, alcance até os confins da terra. Como estamos pensando, estamos agindo, estamos fazendo com a obra missionária? Nesse meio de pandemia, onde não se deve ter contato próximo, né, pessoal, onde precisamos cuidar de nós e cuidar do próximo. Como que fica o evangelismo? Deus tem nos dado ferramentas. Será que estamos usando bem essas ferramentas para pregar a palavra?
Quem é bom mordomo das coisas de Deus, abençoa e é abençoado. Quem é bom mordomo das coisas de Deus, por ser abençoado, ele também abençoa. E não falta, não falta. Pode crer nisso. Se você, de bom coração, com boa intenção, dedicou algo e falou que isso era para Deus, abençoou o outro, né? O Senhor, Ele não deixa faltar. O Salmo 37, verso 25, diz: jamais vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigarem o pão. Será que não está na hora da gente observar como que está a nossa mordomia? Como que está a nossa condição de abençoar, de nos dar? Ou nós colocamos o cansaço, nós colocamos a falta de dinheiro. Não vou entregar o meu dízimo, eu não vou dar uma oferta porque eu não tenho dinheiro. Será que nós colocamos aí a situação do tempo? Não é? Não é que eu esteja aqui pegando o pescoço dos irmãos e falando para que os irmãos dediquem dízimos e ofertas. Não é isso. Quem sustenta essa casa, quem sustenta o meu salário, meu ordenado, é Deus, é o Senhor. E Ele não tem deixado faltar, não. Ele não tem deixado faltar. O Senhor tem multiplicado, glórias a Ele, glórias a Ele. Mas se nós participamos, é uma honra para nós. Se nós participamos usando nossos dons e talentos, usando aqui os nossos recursos físicos, financeiros, mentais, não é? Espirituais, é um privilégio para nós fazermos parte disso. Que eu e você possamos ser como os crentes macedônios, que Paulo registra em 2 Coríntios 8, que nós possamos nos dar, não colocar marcos, mas que possamos dar tudo aquilo que pudermos para a glória do Senhor, o nosso Deus, para o avanço da obra missionária, para a manifestação do amor de Cristo no mundo aonde vivemos. Amém, amados? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Teu altar. Mais uma vez te pedimos sabedoria para administrarmos e executarmos, não somente planejarmos, mas executarmos uma boa mordomia dos recursos que o Senhor tem nos dado. Não queremos, Pai, cair no sentido comum desta palavra, que mordomia se torna sinônimo de ter uma vida fácil, de ter uma vida privilegiada. Não é assim que o Senhor, meu Deus, nos chamou. O Senhor nos chamou para administrarmos, sermos bons administradores de tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos deu nossa família, o Senhor nos deu nossa vida, o Senhor nos deu o nosso corpo físico, o Senhor nos deu o nosso trabalho, o Senhor nos deu o tempo para vivermos, o Senhor nos deu a salvação, o Senhor nos deu a fé, o Senhor nos deu esta igreja, a primeira igreja batista aqui em Catalão, o Senhor nos deu a oportunidade de congregar com irmãs e irmãos, o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos o bem. Por isso nós queremos, Pai, agir conforme o Teu desejo. Transforma o nosso coração, Pai. Nos dê um coração disposto a se dar, um coração disposto a se entregar a Ti, um coração disposto a amar, um coração disposto a retribuir as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Louvado seja o Teu santo nome. Que cada um de nós possa Te servir, possa usar o dom e o talento, usar os recursos que temos para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Que nós não venhamos a ser desamparados e nem que nossos filhos venham mendigar o pão por causa da nossa injustiça. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha piedade de nós. Se nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor, o nosso Deus, nos ajude, nos abençoe e que possamos ter
esta consciência e esta coragem para pôr em ação o que o Senhor falou conosco nesta noite. Comece do pouco, tá bom? Talvez você diga assim, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou manifestar? Como que eu posso ajudar? Planeje. Pegue aí um papel, né, um lápis ou uma caneta, faça ali uma agenda, faça ali as suas anotações e veja de onde você pode começar. Como você pode começar. Que o Senhor, o nosso Deus, nos use para a glória dele, para o nome santo de Cristo ser emancipado, ser manifestado nesta sociedade a qual nós vivemos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe a todos nós. Estamos chegando ao fim dessa celebração, ao fim desse estudo. Espero que Deus tenha te abençoado e que no domingo pela manhã possamos estar juntos novamente para buscar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor através dos estudos bíblicos feitos no livro de Gênesis. Tá bom? Deus te abençoe, te dê um restante de noite agradável e que esse final de semana seja um final de semana de bênção, de paz, de manifestação da glória do Senhor Jesus na sua vida, na sua família, no local onde você está. Amém? Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.